Olá, meus irmãos, meu bom dia a todos vocês. Sejam muito bem-vindos nesta manhã, nesta segunda-feira, na nossa sala mais uma vez. Estamos aqui para abrir a palavra de Deus, para estudar a palavra de Deus. Convido você a orar comigo, pedindo a bênção de Deus, para que nós possamos estudar esta tão maravilhosa lição. Querido e amado Deus, nosso Pai Celestial, bondoso e eterno, nosso Criador. Obrigado por este momento que nós vamos abrir a Tua Palavra e vamos, ó Deus, ouvir a Tua voz falando ao nosso coração. Em nome de Jesus pedimos ao Espírito Santo para que Ele permaneça conosco, seja o nosso grande professor, para que nós possamos aprender a Tua Palavra. Pai, abençoe a todos os meus irmãos que estão comigo nesta sala, que o Senhor continue abençoando a sua vida, a sua família, a sua casa, abençoando, querido Deus, o seu trabalho, e tudo aquilo que Ele colocar à sua mão, que seja ricamente abençoado pelo Senhor. Rogamos que o Senhor abra agora o nosso coração, ilumine a nossa mente, porque nós queremos conhecer a Tua voz, ouvindo, Senhor Deus, e queremos segui-los de acordo com a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Queridos, a nossa lição de hoje, segunda-feira, fala sobre uma revolta no anfiteatro. Propriamente aqui a nossa lição se baseia, queridos, na terceira viagem de Paulo, já ali a cidade de Éfeso, onde ele estava anunciando o Evangelho de Cristo, o Evangelho da salvação por meio da graça de Jesus. Tá? Ali naquela cidade tinha um templo extraordinário, era uma das 7 maravilhas do mundo daquela época, né, daquele tempo. Era o templo da deusa Diana, tá? Queridos, ali aquele templo era muito apreciado, tá? Por todos os moradores e pessoas que vinham de outras cidades, né, ali se dedicarem à adoração ali naquele templo, a deusa Diana. Tá? Muito turismo havia ali naquela cidade, como nós vimos na lição de ontem, né? Propriamente para adorar a essa deusa, ok? E esse templo, queridos, ele tinha pelo menos 127 pilares, tá? E esses pilares, né, tinham uma altura, um pé direito de cerca de 20 metros, né, de altura, e pelo menos 36 desses pilares, eles foram construídos e revestidos com ouro puro. Tá? Então era algo extraordinário, era assim, muito, muito importante para eles, muito apreciado. Tá? E o templo, quase que por completo, né, a sua fachada, tinha um revestimento, né, de mármore, um dos mármores mais caros daquela época, um mármore, né, muito especializado. Tá? E então, queridos, quando Paulo, juntamente com os discípulos, os seus colegas, Timóteo também, e entre outros amigos de Paulo que foram ali levar a mensagem nessa cidade, começou um grande tumulto ali, porque a mensagem que Paulo estava pregando era uma mensagem que vinha totalmente o contrário daquilo que eles acreditavam. Porque a mensagem verdadeira da palavra de Deus, da Bíblia, nos leva a adorar o único Deus verdadeiro, Criador de todas as coisas, e não imagens de escultura, e não a deuses pagãos. Tá? E principalmente os comerciantes ali daquela cidade se sentiam ameaçados, no conceito dos seus comércios, dos seus trabalhos, porque envolvia muito, queridos, o turismo.
Tá? E ali, claro que os comerciantes, né, o comércio dali, cada vez mais eles enriquecia, não é? Porque o turismo ali era muito grande. Tá? Mas quando Paulo começa a pregar a mensagem da Bíblia, a mensagem de Cristo, apresentando Jesus como nosso único meio de salvação, como o único que deve ser adorado, então, queridos, ali começa com conversões a acontecer. E é claro que despertou uma grande preocupação naquela cidade, como eu disse para vocês, principalmente sobre os comerciantes, porque eles começaram a enxergar que na continuação desta mensagem pregada por Paulo, fazendo com que muitas pessoas se convertessem ao cristianismo, é claro que a perda seria muito grande, né, do comércio de imagem, do comércio, né, ali, por causa do turismo, pessoas que vinham de fora e consumiam ali naquela cidade. Então tudo isso ia deixando de acontecer. E aí, queridos, então, nascendo essa preocupação, eles começaram a agitar a cidade inteira, dizendo que Paulo estava pregando uma mensagem impopular. E na verdade é verdade, queridos, porque a mensagem do Evangelho, a mensagem de Cristo é um Evangelho, uma mensagem impopular, que vem totalmente o contrário de tudo aquilo que se acredita, né? Ao contrário de tudo aquilo que as pessoas estão acostumadas a viver. Quando ela se depara com algo não é tão diferente daquilo que ela aprendeu desde a infância por tradição, então é óbvio, queridos, que é uma mensagem impopular, né? Quando todos acreditam que o domingo, que é o dia de guardar, e uma mensagem que é pregada que o sábado, que é o dia santo do Senhor, porque é bíblico, é claro que esta mensagem não é popular. Quando todos acreditam que a pessoa, quando morre, ela vai direto para o céu ou vai para o inferno, sabe, sofrer as consequências no inferno ou vai para o paraíso, dependendo das obras que ela cometeu ou praticou quando estava com vida. Então, queridos, quando você ensina para esta pessoa que realmente ela não está no céu e não está no inferno, os nossos entes queridos que já morreram, é óbvio que é uma mensagem popular, porque desde a infância não foi isso que ela aprendeu. Tá? E entre tantas outras coisas importantes que o Evangelho vem mostrando para nós. Então, queridos, começou um grande tumulto ali, grande confusão naquela cidade. Tá? De tal maneira, né, que Paulo e os mensageiros que eram colegas dele que estavam ali levando a mensagem do Evangelho, eles correram grande risco. As próprias autoridades, né, tiveram ali um certo cuidado com Paulo, para que ele não se aproximasse daquela populosa cidade que estava furiosa naquele momento, porque é óbvio que ele seria punido, quem sabe linchado em praça pública. Ok? Muito bem. Aqui diz para nós, queridos, que um certo ourives, né? Claro, aquele que trabalhava com prata, com ouro, né? Construindo imagens sempre ele era chamado, né? Para ali no templo, quem sabe para refazer ou reformar, né? Algo importante que era muito apreciado por eles ali, do ouro, da prata, né? Ele se sentiu com a sua profissão ameaçada. E ele começou a pensar assim, imagine se essa cidade inteira se converte à mensagem que está sendo pregada por estes homens. Então,
a nossa profissão vai realmente deixar de existir. Como diz o ditado, vai de água abaixo. Por quê? Porque a sobrevivência dele se dava, queridos, né? E quem sabe o luxo que eles tinham ali era exatamente pelo serviço prestado, né? Para tudo em benefício, né? Para chamar a atenção dessa, uma das 7 maravilhas do mundo, que era esse templo, para todo, né, o turismo que vinha de fora. Tá? E então ele foi que então começou, né, a andar pela cidade, né, e movimentar, né, através desse seu medo, dessa sua fúria, tá? Começou a movimentar a cidade de que a mensagem que Paulo estava pregando a respeito de Jesus trazia grande, né, perigo para eles, principalmente no comércio, né, ali, em, quem sabe, quebrar o comércio. É óbvio que Deus tinha provícias muito superiores, bênçãos para derramar, como Ele sempre derrama sobre aqueles que conhecem o Evangelho e aceitam Jesus como seu Salvador. Né? Deus mantém, Ele cuida dos seus filhos. Tá? Aqui diz, queridos, que Paulo, então, ele teve que ir embora para outras regiões, para outros lugares, e Paulo não deixou de pregar a mensagem de Deus. Tá? Paulo ele retornou àquela cidade em uma outra ocasião, quando havia apaziguado, né, aquela fúria, agora com um outro objetivo. Paulo ele veio para reunir com os anciãos, né, os presbíteros daquela cidade, que já havia ali organizado uma igreja, tá? E eles eram os cuidadores da igreja que havia sido fundada por Paulo ali naquela cidade. E o conselho de Paulo para com os anciãos queridos, ele diz: cuide do rebanho do Senhor. Cuide do povo de Deus aqui nessa cidade. Vigie e orem. E Paulo disse assim: esta é a minha última viagem que eu estou vindo aqui nesta cidade. E com certeza o rosto que vocês estão vendo agora, nunca mais vocês o verão. Paulo já estava certo que ele estaria indo para outros locais e ali ele iria continuar com a mensagem, mas não por muito tempo, porque ele sabia que as grandes perseguições iriam se levantar e não demoraria muito para ele ser preso e, por fim, ter a sua vida terminada por meio de perseguições. Por isso ele diz: aquela seria a sua última vez, né? O Espírito Santo já recomendava a Paulo que a sua vida não duraria muito tempo. Tá? Queridos, que lições nós podemos aprender com esta lição que nós estamos estudando agora? Eu quero dizer para você, queridos, que a mensagem de Cristo é uma mensagem impopular. Tá? É uma mensagem diferenciada. É uma mensagem que é verdadeira, enquanto o mundo todo está vivendo sobre tradições, vivendo sobre doutrinas humanas, mandamentos de homens. Queridos, quando se depara com esta verdade, totalmente é um choque. Tá? É totalmente impopular. Outra lição que nós podemos tirar aqui, queridos, é que a mensagem ensinada por Cristo Jesus, desde o princípio, ela sempre foi rodeada de grandes perseguições. Tá? O povo de Deus, os profetas de Deus, os apóstolos de Deus, os discípulos de Deus, queridos, tiveram muita dificuldade para anunciar a mensagem do céu. E nós não somos diferentes. Tá? Quando você conhece a Jesus, quando você aceita a mensagem, as perseguições começam. E muitas vezes começa na sua própria casa. Começa pelos seus
próprios parentes, amigos, colegas de trabalhos, tá? E ela vai se desencadeando, se desenrolando cada vez mais. Quanto mais perto de Cristo você estiver, você sabe que mais provações você passa. Mas eu quero animar você neste momento te dizendo uma coisa importante. Jesus está com você a cada momento, a cada instante. Ele nunca vai te deixar desamparado. Ele sempre vai cuidar de você. E sabe, queridos, como Paulo, quando ele terminou a sua missão, ele diz: acabei com a carreira, guardei a fé, mas sei que a coroa da justiça minha está guardada, e não somente para mim, mas para todos aqueles que aguardam a sua vinda. Jesus tem uma coroa para você. Jesus tem um céu preparado para você. Jesus tem o melhor para você. Tá? Então, aceite o chamado de Jesus para aceitá-lo como seu Salvador e para ingressar nesta missão de Cristo. Vale a pena, porque aquilo que Deus tem preparado para você e para mim, queridos, a palavra de Deus garante que os nossos olhos nunca viram, os nossos ouvidos nunca tiveram a oportunidade de ouvir e nem a nossa mente teve a capacidade de imaginar. São coisas grandiosas, tá? Que Deus te abençoe, que você tenha um dia especial, um dia maravilhoso e que o Espírito de Cristo esteja, sempre contigo, abençoando os seus negócios, a sua casa, o seu trabalho, a sua vida, tá? Lembre de uma coisa, Cristo Jesus, queridos, está de braços abertos, te aguardando, te esperando, tá? Ele não desampara nenhum dos seus filhos, pelo contrário, Ele está protegendo, guardando e abençoando. Fique com Deus, até logo, até a nossa próxima lição.